O milagre da oração. Muitas vezes a gente procura fazer uma oração, fazer uma reza e não consegue alcançar nossos objetivos. E é importante que a gente entenda o porquê, quais são os motivos que estão levando a não termos essa eficiência, essa eficácia durante a prece, o que é que está acontecendo, o que é que a mente está produzindo durante o momento da oração. Isso é muito importante, o equilíbrio, a mente saudável, a gratidão, a ausência de reclamação. Oração é comunicação, é aquele momento em que a gente se reporta ao divino, é aquele momento em que a gente pede proteção e principalmente a gente ouve, porque às vezes a gente quer só falar, mas às vezes a oração é ouvir, é o silenciar. Por isso que alguns povos, algumas culturas, algumas religiosidades, elas utilizam alguns mantras, alguns decretos, algumas rezas. E aí você vai se comunicar da maneira que for melhor e mais tranquila para você. Oração ou reza ou comunicação com Deus é esse sentido de buscar a fé, de crer e ter fé, porque às vezes a gente crê em Deus. Crer em Deus é saber que Deus existe, mas a fé é aquilo que a gente precisa ter diariamente. É aquele elemento que vai auxiliar você a sua oração dar certo, porque Jesus ele traz essa força da oração e a mente precisa estar bem para que receba as benesses. Se você está com problema, às vezes nós estamos com ansiedade, com depressão, doentes e precisamos de fato do poder da oração para a cura, porque muitas vezes o milagre acontece para umas pessoas e para outras não, porque algumas pessoas oram, rezam, conseguem os benefícios de uma oração e outras não. Isso porque está faltando o elemento da fé. Às vezes a gente precisa fazer uma chantagem, né? Se você fizer isso comigo, eu vou te dar isso. A gente precisa limpar esse sentimento. Isso é crença. Sistema de crenças que eu gosto muito de abordar é aquilo que a gente acha que é uma coisa de um jeito porque foi criado dessa maneira, repetindo os mesmos padrões, e quando percebemos que às vezes não são os nossos pensamentos, são dos nossos antepassados, isso daí muda muito. Por isso que eu sempre digo, observe se esse sentimento é seu ou de outra pessoa. Então, somos o que pensamos, tudo está sob o comando da nossa mente. E pensar positivamente pode mudar atitudes. Esse é o primeiro passo. Você vai fazer o seu pedido, a sua oração, seja para o Arcanjo Miguel, para o Arcanjo Rafael, para o Arcanjo Gabriel, seja para Nossa Senhora, Jesus, para a egrégora que você for ativar, você precisa ter esse poder, essa fé. É o poder criativo que nós sempre falamos aí. E o homem é que cria o pensamento positivo, porque o mundo já está cheio de pensamentos negativos. A gente não pode entrar nessa egrégora aí negativa. Precisamos de uma egrégora positiva no propósito do bem maior. Por isso que eu sempre digo, seja o que for que você pense, pense que você vai, acredite que você vai conseguir. E depois você vai pegar a sua anotação. Eu sempre falo, anote aquilo que você quer, pense naquilo que você está precisando mesmo da sua vida. Às vezes a gente começa a escrever, quando termina aquela página, será que eu preciso mesmo disso que eu estou pedindo? Vamos aí utilizar também a energia da gratidão do que já temos para saber o que pedir. Não existe castigo que venha do Pai. A gente tem que tirar essa coisa do castigo também. É bem interessante essa passagem aí, porque Jesus ele vem trazer o amor, ele vem desconstruir muitas coisas do Antigo Testamento que as pessoas ainda absorvem para si. Mas vamos lutar pelo amor, pela paz, pela união. Esse pensamento positivo é o primeiro ponto aí para que a oração, o poder da fé, seja constante na nossa vida. Jesus ainda fala que o reino dos céus está em vocês. É um estado da mente. Se nós estamos no estado da mente, que o reino dos céus está dentro de nós, na nossa mente, então tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. E é assim que deve ser, porque essa cura aí, para as nossas dores físicas, para as nossas dores espirituais, está dentro de nós, da reformulação que nós precisamos diariamente. É o estado de vigília, é o orar e vigiar que nós tanto falamos, que tanto abordamos. Afinal, tudo que você pensa, você constrói. Já está no campo,
A física quântica explica isso e a gente vai o quê? Colapsar e materializar aquele poder. Imagine se você só pensa negatividade, se você reza já sabendo que não vai dar certo, se você reza já culpando Deus porque Deus é ingrato, que você é uma pessoa tão boa, e entra na vitimização, então aí você já perdeu a comunicação, você já perdeu a sua fé. Uma passagem muito boa de Bezerra de Menezes que eu sempre utilizo para minha reflexão, que é a seguinte: a oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga a saída para os impasses da existência. A oração, ele quer dizer que vai abrir os olhos da pessoa que não está enxergando. Ela vai modificar o pensamento daquela pessoa que está vibrando na negatividade, vibrando na reclamação. E ele ainda fala, quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Porque a mente que não tem fé, a mente que não ora, ela vai receber bombardeio energético. E a obsessão que a gente fala pode ser tanto física como espiritual. Física de pai para filho, de filha para mãe, de duas pessoas amigas, às vezes até pessoas casadas, um obsedia o outro. E é nesse sentido que a oração vai começar a quebrar. Eu tenho algumas orações, inclusive, para obsessão, para afastar obsessores, que são muito importantes serem feitas quando a gente sentir o campo, os pensamentos atordoados. Isso quer dizer que já existe algum pensamento que não é nosso. Muitas vezes a gente não consegue dar conta da quantidade de pensamentos negativos que o inconsciente coletivo está trazendo. Se você liga a TV, é pensamento negativo, é só corrupção, é morte, é tragédia. E nós conseguimos entrar nesse campo e começamos a reclamar, a vitimizar, colocar a culpa em Deus. E por que isso está acontecendo? Não há uma folha que caia de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, primeiro passo, tenha fé. Se isso acontece, é porque precisa acontecer. Outra coisa que Bezerra de Menezes fala, a prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. Sede homens de fé e de oração. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Veja que frase muito profunda de Bezerra de Menezes, que é sobre a necessidade de orar. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Então, quando você se vitimizar, achar que é o sofrido, que é a vítima da situação, orai e vigiai sempre e manifestai os desígnios de Deus, porque Deus está acima de qualquer coisa. É isso que a gente precisa, não é subserviência, é aceitar, é a fé, é a aceitação. E eu vou fazer uma passagem agora de Jesus, que é muito interessante, é dessa mulher que ela sangrava, e eu vou ler para vocês, é bem interessante, bem curta. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Imagine que as mulheres naquela época, quando elas menstruavam, tinham alguma hemorragia, elas ficavam isoladas, trancadas nos quartos. Imagine se hoje já tem a violência doméstica. Imagine na época de Jesus, e a gente tem visto nas passagens, nos filmes bíblicos, como era difícil a atuação da mulher. Eram apedrejadas por uma atitude que ela nem cometera. E nesse caso aí, ela apenas tocou na orla da veste de Jesus e ele disse, sua fé te curou. Em nenhum momento da Bíblia a gente observa que Jesus fala, eu te curei. Veja que santificado, né, o nome dele. Ele não fala que foi ele que te curou. Sempre ele fala, a sua fé te curou. Porque se ela não estivesse lá, não tivesse a vontade de tocar no Mestre, no Messias, ela não seria curada. Eu gosto muito dessas passagens aí da Bíblia que eu falo, porque ela traz essa versão aí de sempre estimular o poder da fé. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade de associar, de entender, né, da melhor forma para nós. E em nenhuma passagem da Bíblia Jesus fala, eu te curei. Ele fala, a fé, tua fé te curou. Isso daí vocês guardem consigo, que é muito interessante. E lembra do cego, passagem do cego, né? Porque Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu faça? E o cego pede para que enxergue, né? Porque Jesus, ele sempre pergunta.
E aí depois ele diz que a tua fé te curou, que ele queria enxergar, porque se ele não quisesse enxergar, não adiantava, não tinha reza, não tinha jeito, né? Existe um inimigo da fé que significa medo. E tem um ditado muito interessante, eu vou até deixar aí anotado para você. O medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não havia ninguém. Ou seja, se você tem fé, não tem medo, porque nós, seres humanos, o maior medo que nós temos é da morte, né? A gente se prepara a vida toda, mas na hora, eu sei que vai ser difícil essa passagem, porque a gente cria laços, a gente tem coisas para fazer aqui, e que o nosso espírito, ele sabe que tem que fazer, e a gente às vezes vai deixando, vai protelando, e se seu último dia for hoje, está preparado para ir? Essa é a nossa missão diária, saber que cada dia pode ser o seu último dia e fazer aquele dever de casa que a gente precisa. Ainda sobre fé, tem uma passagem muito interessante que eu gosto, que é de Jó, o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Todos os meus temores se realizam e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Então Jó, que era uma pessoa próspera, mas que tinha o nome de Deus, verbalizava Deus, era casado, tinha prosperidade, e aí ele passou por provações, ele perdeu tudo, e aí ficou doente. E é bem clássico uma cena da mulher de Jó dizendo: amaldiçoe a Deus e morra. Por quê? Porque ele, até o último momento, já pensando que ia morrer, ele não desistiu, ele não perdeu a sua fé. E depois Deus retornou para ele toda a prosperidade. É claro que essas passagens elas vêm para mostrar como é forte o poder da fé, e que se a gente tem fé, é como aquele grão de mostarda que vai mover as montanhas da nossa vida. Tem muitas passagens interessantes. E os atos de fé, eles precisam ser diários. Fé não é acreditar, acreditar é crença. Como eu falei, você acredita ali naquela santa porque ela viveu, mas se você não tem fé nela, você não vai cultuar essa santa, não vai ter essa ligação, esse comunicar que eu falo, né? Você pode crer em Deus, mas a fé é a entrega. A cura precisa do elemento fé. Essa cura que tanto a gente fala, que tanto busca. E quando a gente reza o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A gente repete tanto isso, mas quando não é feita a vontade nossa, aí a gente se rebela, né? Porque a gente diz todo dia: seja feita a vossa vontade. E quando acontece alguma coisa na nossa vida que não é da nossa vontade, a gente se rebela contra Deus. Mas a gente pede a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Faça a sua parte, eu faço a minha parte e deixe que Deus faça a parte dele, está tudo certo. E o que afasta o poder da oração? Como eu falei, muitas pessoas rezam, conseguem, têm fé, e os desígnios de Deus são atuantes na nossa vida, na vida das pessoas, e outras não. O que é que afasta? Pensamentos negativos. Se você está orando, se você está rezando, mas o pensamento está negativo, isso daí já bloqueou a sua fé, porque a fé, ela é contrária a qualquer elemento negativo. A fé é positivo. A vingança também, se você está pensando em vinganças, às vezes está fazendo uma oração para prejudicar outra pessoa, isso daí é terrível, né? Isso daí eu não preciso nem falar. Falta de perdão, primeiro você tem que se perdoar o próximo para depois você ativar a sua fé. Se você faz uma oração, você, ó Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoou, então essa parte aí já está prejudicada. O egoísmo, às vezes você precisa pedir primeiro para o planeta. Faça uma oração para os hospitais, para a coletividade. Gosto muito da oração, do ritual do conselho kármico, porque lá a gente primeiro pede pelo universo, pela coletividade, para depois empreender nossos pedidos. E aí eu tenho um vídeo só sobre o ritual do conselho kármico que você pode acessar no meu canal, lá na minha página Fábio Dantas. E no Água Jaruanda você vai identificar ritual do conselho kármico Fábio Dantas e você vai empreender, que é um ritual que se faz 4 vezes no ano. Lá eu explico direitinho. E você precisa se conectar com essa prosperidade, com o perdão e com a gratidão. Abraão, pai da fé, na Gênesis 22, 11 e 12, ele fala muito essa história de Abraão. Abraão que ele casou com Sara e eles não podiam ter filhos. E quando Sara foi engravidar, Abraão já contava com quase 100 anos e ela 90.
porque o anjo chegou e disse que ele teria um filho, e esse filho se chamaria Isaque. É claro que naquela época eles poderiam entregar servas para dormirem, as mulheres entregavam para ter filhos com os maridos quando elas não conseguiam ter filhos. Mas de acordo com essa prática, ela foi engravidar do seu filho, o filho que ele mais amava, porque foi com a mulher que ele amava, que era Sara, e Isaque nasceu, e quando estava com uma certa idade, veio um espírito, veio o anjo e disse que ele poderia levar Isaque para sacrificar. Imagine ele ter que sacrificar seu filho. E Abraão, que chama também de pai da fé, ele vai sacrificar esse filho. Mas eis que quando ele está lá, já na pedra com um punhal, já para fazer o sacrifício do filho, vem um anjo e diz que não precisava mais porque a sua fé foi testada. É claro que, como eu falei, Antigo Testamento, as pessoas às vezes interpretam de uma forma, mas quer dizer o quê? Que a fé cura. Se ele, desde o momento, ele teve fé em Deus, ele sabia que no fundo não ia acontecer nada de ruim para o seu filho. E é isso que aconteceu, o melhor na vida de Abraão, o pai da fé. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é de Daniel na cova dos leões. E ele era, na linha de sucessão do governador ali, aquele braço direito que poderia inclusive assumir a postura de um dirigente. Mas é claro que sempre existem aquelas pessoas inimigas que estão de olho, e eles sabiam que Daniel, ele tinha um Deus, o Deus de Israel, e chegaram para o rei e pediram que ele decretasse um edito que proibisse o culto a qualquer outro Deus que não fosse daquela região. E eis que foi feito. Mas eles já sabiam que era uma pegadinha, e quando Daniel estava lá de joelhos, rezando para o seu Deus, orando, eis que foi surpreendido e preso. E aí o governador, mesmo amigo, tão querido de Daniel, mandou colocá-lo na cova dos leões. E aquele governador ficou passando assim a noite toda preocupado, porque sabia que seu grande amigo Daniel iria ser devorado, como todos eram devorados naquela época. Os castigos eram assim, eram guilhotinas, eram enforcamentos e jogando para os leões. Eis que surge também o arcanjo, diz que foi o arcanjo Miguel, e Daniel, com muita fé, entrou na cova dos leões e domesticou todos esses leões. Todos eles ficaram prostrados e de frente para Daniel. Eis que no dia seguinte o governador foi lá e estava Daniel vivo e os leões todos a ver Daniel domesticados. Como isso? A fé. Para você ver que a fé, ela vai gerar um estado de confiança, esse estado de confiança de Daniel. E é isso que o poder da oração precisa ser empreendido em nós, na nossa prece, no nosso dia a dia. É o poder da fé, é o poder de exercitar diariamente, minuto por minuto, essa força que vem de Deus e afastar o medo de nossas vidas. E agora vamos encerrar esse vídeo com uma oração muito poderosa, que é Divina Presença. Divina Presença de Deus em mim, manifesta-te. Eu quero sentir-te em toda a tua intensidade. Divina Presença de Deus em mim, expande-te. Eu quero sentir-te em todas as manifestações. Divina Presença de Deus em mim, infiltra-te em meu ser e irradia para toda a humanidade. Eu sou todo em tudo, eu sou a luz de todas as coisas, eu estou em todas as partes. Manifestação infinita de Deus, nós vos adoramos eternamente, em todo o universo e em todas as criaturas.